Ah, agora Entrou? sim. Agora se eu fizer assim, será que fica bom? Não, né? Acho que não. Ah, Olha. agora sim. Ah, Deu? muito bom. Ê. Muito bom. Isso é muito novo, né, Roberto? Não, eu sou muito velho mesmo. Pessoal, É um problema de idade, viu, Cris? olha, mas a sua idade traz uma generosidade, um conhecimento, uma sobriedade e, acima de tudo, a sua nobreza de ser humano em compartilhar seu conhecimento adquirido ao longo da sua vida. Então, é um grande prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Obrigado, Cris. Você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, se duvidar, a primeira da fila, né? Há Aham. muitos anos eu te conheço, sei o quanto que você traz de conhecimento para nós, né? Tantos consultores, como eu trabalho como coach também, né, Zimmer? E o tanto que eu já aprendi com você, que eu trouxe para minha bagagem profissional, eu não tenho nem como enumerar, né? Eu quero te Ah, fico agradecer. feliz, Cris. Escute, olha só, eu já vou fazer um combinado com todo mundo. Se Tá. cair, porque o Instagram ele tem um limite de 1 hora, né? Se cair, a gente ainda estiver conversando, eu vou retomar ao vivo. Então você volta também comigo para a gente terminar a conversa. Eu já estou combinando com todo mundo, inclusive com você. Tá bem assim? Se eu conseguir retomar. Consegue. Agora o que você já aprendeu, tá tudo certo, né? Agora tem que seguir na mesma linha, né? É isso aí. Gente, então olha só, Roberto Zimmer, vocês já viram que ele é um monstro de conhecimento, é uma pessoa que traz uma bagagem incrível. Um grande prazer ter você aqui. E eu já vou começar a conversar com você sobre crenças limitantes, né? O que que isso impacta na nossa vida? Como que isso impacta na nossa vida, Zimmer? Então, acho que a primeira coisa é entender da onde vêm as crenças limitantes, né? Acho que é o primeiro passo, né? Por que as crenças limitantes existem? Será que elas não têm finalidade nenhuma, né? Será que são apenas um estorvo dentro de nós, né? E que gera tanta sabotagem, tanta limitação? Então, se a gente olhar aí Ó, os estágios, se a gente começar a olhar os estágios de desenvolvimento, primeiro, né, do bebê, da criança pequena, depois da criança entre o adolescente, depois adolescente, até chegar na fase adulta, você vê que a gente passa por vários estágios de desenvolvimento psicológico, né? O Richard Barrett, que é o nosso mestre em comum, ele diz que os 3 primeiros estágios de desenvolvimento psicológico são sobrevivência, conformidade e diferenciação, né? O estágio de sobrevivência, você pratica, você experimenta, né? Você vivencia ele durante o período de gravidez, né? Gestação, até 2 anos de idade. Então, esse é o período de sobrevivência. Tudo que o bebê faz é para buscar equilíbrio físico, né? Então, tem a ver com alimentação, calor físico, toque, contato, né? Se nesse período as suas necessidades são preenchidas, provavelmente você não guarda nenhuma marca, né? Nenhum trauma e, consequentemente, nenhuma crença limitante relacionada a esse primeiro estágio de consciência. Mas é muito raro uma criança, um bebê, não passar por alguma situação de dificuldade ou de perturbação do equilíbrio homeostático do corpo, né? E se essas situações de perturbação permanecem, com o tempo, a criança vai desenvolvendo uma crença limitante que a gente chama de eu não tenho o suficiente, né? o foco na escassez, né, Zimmer? Na escassez, ou escassez de alimento, ou escassez de segurança, não se sentir seguro, né? Escassez de contato físico, né? Também é algo muito importante que aparece na vida de muitas pessoas. Sentimento de não estar sendo apoiado de forma apropriada,
Então, às vezes, a criança tem pais muito imaturos, por exemplo, pais que casam muito jovens, eles não completaram ainda o seu processo de desenvolvimento psicológico, né? Ainda não são maduros o suficiente para dar para a criança aquele apoio que esse bebê ou essa criança até 2 anos precisa. E tudo aquilo que os pais não conseguem oferecer de segurança até os 2 anos é interpretado, como você comentou, escassez, mas é escassez de segurança. Eu não sinto segurança suficiente para viver nesse mundo. Então, uma das outras crenças também é: esse mundo é inseguro. Eu tenho que estar sempre alerta. Eu não posso relaxar. Eu preciso estar no controle. A E gente que isso com trabalha. certeza vai impactar diretamente na vida adulta, né? Porque se ela não Então, passou adequadamente por isso. é, esse é o exemplo que eu ia dar. A gente trabalha com executivos de empresa, né? E a Uhum. gente percebe, obviamente, controle é uma necessidade de uma gestão. Você precisa ter controle, né? Para você poder fazer uma boa gestão. Mas a gente, muitos executivos vão além daquele limite, né? Do controle necessário, né? Ele entra no que a gente chama de microgerenciamento. O que é microgerenciamento? É quando o líder não confia nos seus, né, subordinados, comandados, e fica em cima deles cobrando, né? Ou dizendo como tem que fazer a tarefa. Geralmente esse comportamento está ligado a essa primeira fase de desenvolvimento, que é a dimensão da sobrevivência. Existe uma correlação direta entre centralização, excesso de controle, autoritarismo, querer que as Porque, coisas sejam feitas do seu jeito, não ser capaz de dialogar com outras pessoas, né? porque se ele teve isso de uma forma equilibrada, não tem problema nenhum eu ser um controle adequado, porque se eu sou Isso, gerente, eu preciso exercer um controle adequado para aquilo. Agora, o perfeito. excesso disso É, é porque não foi bem cuidado lá atrás, né, Zimmer? isso. E aí vem a crença limitante, né? Eu não me sinto seguro o suficiente na minha vida, ou eu não tenho o suficiente em termos materiais, né? Seja saúde, seja área financeira, para poder ter um conforto na minha vida. Então, essa é a primeira crença limitante importante, é no nível 1, é o nível de sobrevivência. No nível 2, relacionamento, está ligado ao desenvolvimento chamado conformidade, tá? Entre 3 e 7 anos. Nesse período, a criança aprende a lidar com as regras da família, as regras da escola, e ela descobre que quando ela aceita essas regras, ela é elogiada, ela é apoiada, ela recebe amor, ela é valorizada. E quando ela não aceita as regras, quando ela bate de frente com as regras, a criança é criticada, ela é rejeitada, ela é punida, vai de castigo, né? Então, dependendo de como a questão das regras foi trabalhada, se elas foram bem trabalhadas, né, pelos adultos em relação a essa criança, então provavelmente não existe nenhuma crença muito pesada ligada a esse estágio de consciência. Mas geralmente na prática a gente sabe que isso é muito raro, né? Até porque às vezes, bom, aquela velha história, né? A culpa é dos pais, né? Tem aquela velha questão. E às vezes não é. É que a criança demanda muito, né? A criança, até uma certa idade, demanda um nível de atenção que a maioria dos pais não tem como oferecer. O que, como consequência, existem alguns momentos, existem algumas situações em que a criança não se sente amada ou valorizada o suficiente. Está ligado à área do relacionamento. Então, a segunda grande crença limitante é: eu não sou amado ou valorizado ou reconhecido o suficiente. E isso gera tentativas mais tarde de compensar. Quer dizer, se você tem uma crença como essa, mais tarde, como adulto, para você assegurar que você vai ter amor, que você vai ser valorizado, você compensa através de comportamentos que não são muito adequados, que não são autênticos, né?
Você perde a sua autenticidade quando você está sob efeito dessas crenças. E a terceira dela... Desculpa te interromper. Além, até gostaria de conversar com você sobre isso. Além das nossas crenças que a gente adquiriu, né, nessa relação com os nossos pais, pode ser que a gente traga também junto conosco crenças que são parentais, né? São dos pais, vieram deles e eu fico perdido ali, né? Isso mesmo. Algumas eu crio dentro da minha psique, a minha mente cria aquela crença para poder explicar a situação que está acontecendo. Então, isso é importante. Então, por pior que seja a crença, ela é melhor do que o vácuo. Para a criança, não ter nada. Não ter nada. Você não conseguir explicar o que aconteceu, né? Você pede uma coisa para o seu pai, sua mãe, e eles nem te dão bola, né? Eu tive uma cliente, uma vez ela me contou uma história, eu achei incrível. O pai e a mãe foram no cinema e combinaram com ela, eu vou para o cinema, né? E ela ia ficar com a babá, então. Você não tem ideia qual é a crença que ela criou numa situação, que é uma situação simples, os pais, né, têm direito a ir para o cinema, né? Mas a criança criou uma história de abandono, de rejeição tão grande, levou anos e anos para ela conseguir limpar uma história tão simples, né? Obviamente tem outras situações que a gente sabe que não são tão simples assim, né? História de abuso, história em que a criança foi enganada, foi traída, né? E aí sim... Eu tenho um exemplo que eu queria até trazer para você, de pais, que é muito frequente, os pais vão se separar, mas eles não querem que a criança fique sabendo. Então, eles tratam aquilo de uma forma tão escondida que se separam. Aí a criança não sabe o que está acontecendo. Por que a mamãe está ali e o papai está lá? Por que eles não estão juntos, né? Que tipo o que nós criamos a partir disso, né? Com a falta de transparência, isso não só dentro das empresas, mas também para as crianças, né? Principalmente para a criança. Quando não tem transparência, como que isso pode reverberar, por exemplo, na criação de uma criança, na personalidade dela depois? Você pode repetir essa pergunta em alguns instantes, porque eu queria fechar o nível 3, que são as 3 crenças principais. Claro, tá? Vamos lá. Então, no nível 3, autoestima, o desafio do desenvolvimento psicológico é chamado diferenciação. É o período do adolescente. O adolescente não quer mais parecer como o pai e a mãe. Normal, né? Todo mundo viveu essa experiência, né? Você fala assim, não, meu pai e minha mãe são 2 chatos. E aí ele vai para a turma, né? Ele vai para o grupo, ele se torna igualzinho às pessoas do seu grupo, mas ele consegue se diferenciar da identidade que os pais gostariam que ele tivesse. E é importante essa fase, porque permite, pela primeira vez, que ele comece a buscar a sua verdadeira identidade. Ainda não é, vamos dizer assim, o processo completo. É o início do processo quem sou eu, né, que vai acontecer no nível 4, que é a individuação. Mas a diferenciação, ela é importante. Se os pais não permitem essa experiência, se eles são muito rígidos, muito controladores, o adolescente não tem a oportunidade de viver plenamente o período de diferenciação e ele cria uma crença que diz o seguinte: eu não sou o suficiente ou eu não sou bom o suficiente. E em empresa a gente vê muito, né? O gerente, o diretor, que tem um sucesso enorme, né? Uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas uma pequena falha, né? Um mês que ele não consegue entregar o resultado e parece assim, que cai o mundo, cai a personalidade, o cara fica fora de si, começa a criticar todo mundo, começa a criticar a si mesmo também. Então essa terceira grande, que a gente chama de crenças raízes, né? Eu não sou o suficiente. Então só para resumir, no nível de sobrevivência, eu não tenho o suficiente, o mundo não é seguro. No nível 2, relacionamento, eu não sou amado ou valorizado o suficiente. E terceiro, eu não sou suficiente, eu não sou bom o suficiente.
eu não sou competente o suficiente. E como eu comentei, cada uma delas vai gerar comportamentos de compensação. São comportamentos em que a pessoa tenta compensar a insegurança gerada por essa crença. Então a gente já identificou, quando a crença é eu não tenho o suficiente, como é que ele compensa? Controle excessivo, microgerenciamento, centralização, autoritarismo e aí vai, né? E trabalhando em excesso também pode ser, né, Zimmer? Trabalho excesso do nível 3. Como eu não sou como eu não sou o suficiente, eu tenho que trabalhar mais do que os outros para compensar a minha insegurança. É verdade. Perceba como é isso, né? Sim. Então, na fase de desenvolvimento, quando você cria essas crenças em cada uma dessas situações, ela é apropriada para aquele momento. Você está, pelo menos, conseguindo explicar por que aquilo está acontecendo com você. Então, temporariamente, ele tira a ansiedade de não saber o que está acontecendo e por que as suas necessidades não estão sendo satisfeitas. Mas, se elas permanecem no subconsciente, numa idade mais tarde, né? Se você começa a repetir esses padrões com 20, 25, 30, 40 anos, crenças que deveriam ter sido abandonadas quando você tinha até 2, ou até 8, ou até 20 anos, aí sim você chama, ele está vivendo uma crença limitante. Quer dizer, ele está acreditando em algo que foi necessário para um período anterior da vida dele, mas que hoje não faz o menor sentido. Mas como ele nunca entrou em contato com essas crenças, nem tem consciência que elas existem, o comportamento dessa pessoa continua apoiado nessas crenças. E quem está olhando de fora fala assim, nossa, que comportamento estranho dessa pessoa. Olha, ele é um adulto, mas às vezes ele age como uma criança ou como um adolescente, não é? Quando você olha de fora, né? E às vezes você mesmo, né? Às vezes eu tenho uma reação diante de uma situação, eu falo assim, nossa senhora, olha que reação eu tive. Essa reação não faz sentido com a idade que eu tenho hoje. A psicologia chama isso de regressão. Você regride. Então a crença limitante, ela gera uma regressão. E a regressão gera reatividade. Cada vez que você regride, você se torna reativo. E qual é o problema de você se tornar reativo? E aí é a chave de tudo. Você não consegue preencher, satisfazer as necessidades que são importantes para você. Então, por exemplo, uma pessoa reativa, ela não consegue ter relacionamentos de intimidade. Uma pessoa reativa é menos produtiva e eficiente que outras pessoas. Uma pessoa reativa, ela começa a ter problemas de saúde, porque através do estresse, né, gerado pela reatividade, o corpo vai somatizando, então ela começa a ficar mais doente. Então, é uma série de sinais, de sintomas ruins, negativos, disfuncionais, que nascem dessas crenças limitantes. E é por isso que é tão importante identificar quais são as crenças, olhar profundamente de onde elas vêm, e você sempre encontra situações no passado em que essas crenças foram formadas, e terceiro, transformar essas crenças. E aí tem várias metodologias, né, no mercado hoje em dia para trabalhar crenças, e aqui eu utilizo, você sabe disso, eu sou meio fã, é o trabalho da Byron Katie, né? Um trabalho de investigação, é o trabalho de investigação das crenças a partir de 4, 5 perguntas muito simples, né? Um processo de investigação para você conseguir ir além dessas crenças, entender como elas funcionam e, aos poucos, ser capaz de abrir mão delas para poder permanecer no presente, né? E aí vem a questão do presente, né? Porque quem está identificado com crenças não está no presente. Ou está no passado ou está no futuro. Então, se você trabalha as crenças, você traz a sua atenção para o presente cada vez mais, e a partir do estado de presença, você é capaz
de perceber qual é a melhor solução ou resposta para qualquer situação. Você não depende mais dos seus registros do passado. Essa é a grande Zimmer, transformação que algumas pessoas estão vivendo e que a gente está propondo no ambiente de empresas, né? Como ajudar os líderes a viver no processo de transformação. Então, de forma bem resumida, esse é o tópico que eu estava comentando. deixa eu te falar, as pessoas que estão assistindo a gente, se tiver interesse em conhecer quais são seus valores e aonde que estão posicionados,